Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Graciele Pessoa, responsável pela parte de conteúdo aqui na Compliance, e estou aqui para trazer mais um conteúdo relevante para vocês. A gente vai fazer um bate-papo com o Fernando Giacomini e também com o Paulo Reis. Eu passo a palavra agora ao Paulo, por gentileza. Ok, obrigado. Agradeço muito o convite para essa participação e estou à disposição. Eu sou o CEO da GRSST, uma empresa de gestão de riscos de segurança e saúde no trabalho. Sou médico de trabalho, especialista em medicina do trabalho e atuo como consultoria em muitas empresas e à disposição de vocês para termos um bom papo. Ótimo. Paulo, bom ter vocês aqui. Meu nome é Fernando, eu estou à frente aqui da gestão de capital humano, soluções da Compliance, para ajudar aí as pessoas de RH e departamento pessoal, né, frente a esses desafios que hoje nós vamos comentar. Ok, sabemos já que começa dia 13 de outubro, depois de sucessivos adiamentos, né? Está marcada até a hora, né? 8 horas da manhã. Então, as empresas realmente parece que precisam se preparar. O e-social, especialmente nas questões de segurança do trabalho, ele foi muito simplificado. Ele foi enxuto, especialmente na questão de riscos, né? Os riscos ocupacionais. São basicamente 3 eventos, assim, eu denomino de eventos diretos. O primeiro deles é a comunicação de acidente de trabalho, a famosa CAT, que vai estar disponibilizada. Esse é o evento 2210. O evento 2220, que é o monitoramento de saúde do trabalhador, que seria a equivalência da norma regulamentadora número 7 do PCMSO, ainda sem as alterações que estão sendo realizadas e que só vão valer a partir de 2022. Certamente o E-Social vai acompanhar lá na frente. E o evento 2240, que é condições ambientais de trabalho, fatores de risco, que seria, em parte, uma equivalência com o PPRA atual NR9. Também vamos ter grandes mudanças, porque a partir de 2022, essa NR9 já está modificada, né, e vai valer a partir de janeiro de 2022, a NR1, que é o PGR. Então, o PPRA é substituído pelo Programa de Gestão de Riscos. Certamente o E-Social deverá acompanhar. Esses são os chamados 3 eventos diretos, mas nós temos algumas questões importantes, relevantes, impactantes, que são os chamados eventos indiretos. Por exemplo, no evento 1200, ou 1200, que é de remuneração do trabalhador, você tem uma variável chamada grau de exposição, que está ligado direto à alíquota suplementar de aposentadoria especial, que está ligado direto à SST, que está ligado direto a documentos de segurança e saúde no trabalho, e de um impacto financeiro importantíssimo. Acho que nós vamos ver isso um pouco lá na frente. Outro evento indireto é pessoas com deficiência, que também são registrados no evento 2200, e que obviamente tem um link com a medicina do trabalho e a caracterização dessas pessoas e o preenchimento da cota, né? Que é uma obrigação legal. Existe o mesmo evento, grau de exposição, no variável, né, grau de exposição, no evento 2299, que é de desligamento. Então, há que se ter um cuidado muito grande, pessoal de recursos humanos, um alinhamento direto com o pessoal de segurança e saúde no trabalho, para não ter problema lá na frente. E a gente poderia falar um pouquinho agora sobre os principais dispositivos legais envolvidos nos eventos SST. Você poderia contar para a gente um pouco? Claro. Na realidade, o que o E-Social faz não inventa nada, obviamente. Ele cumpre os dispositivos legais. Há uma certa correria aí entre dispositivos legais e E-Social, muitos dispositivos mudando, o E-Social tentando
correr atrás e vice-versa. Mas, em termos de dispositivos, dos mais importantes, quais seriam? Primeiro, a Lei 8.213, que é o Plano de Benefícios da Previdência Social. Há que se aproximar, não é, desse dispositivo e entender um pouco toda a parte de segurança do trabalho que ele carrega, especialmente as questões ligadas à aposentadoria especial. O E-Social parece que ficou bem restrito às questões de aposentadoria especial. Em seguida, o Decreto 3048 de 1999, ele é o regulamento de benefício da Previdência Social, ele é o regulamentador da lei e que traz exatamente os preceitos legais um pouco mais detalhados. Um detalhamento maior ainda e mais operacional, que precisa ser visto pelos atores que lidam de segurança e saúde do trabalho, é a Instrução Normativa 77 de 2015, que estranhamente ainda não foi alterada, atualizada, mas será. Fiquem atentos, porque a Instrução Normativa 77 de 2015, ela representa a operacionalização do Decreto 3048 da Lei 8.213. E vejam que as coisas estão realmente acontecendo. Saiu ontem, 22 de setembro, a portaria 313, dando notícias do PPP eletrônico, que já estava previsto, obviamente, com a chegada do E-Social. Então, atenção para essa portaria, são apenas 2 páginas, é pequenininha, mas não traz nada de novo, só diz que a partir de 13 de outubro, o PPP eletrônico. Claro que não se pode deixar de fazer o PPP de antes do E-Social, porque o E-Social não lida com histórico, com passivos. Ele vai começar a história a partir de 13 de outubro. Quem foi admitido antes dessa data tem que ter o PPP manual, até que o passivo seja completado, digamos assim. E por fim, lá do Ministério do Trabalho, agora temos o Ministério, né, do Trabalho e Previdência, chama MTP agora, e o Lorenzoni está lá, né, como ministro, e nós temos do Ministério do Trabalho a NR7, que é o PCMSO, e a NR9, o PPRA. PPRA até 31 de dezembro de 2021. A partir de 2022, o PPRA deixa de existir, passa a existir o PGR. E aí vamos ver qual vai ser o comportamento do E-Social. Que documentos de STT estão previstos nos eventos de SST, Paulo? Então, há que se ter uma atenção muito grande com os dispositivos legais. Acho que, historicamente, esses dispositivos cresceram muito do ponto de vista de qualidade, melhoraram muito, tanto os documentos do trabalho como da Previdência. E existe uma lógica, né, documental, uma lógica a ser atendida por quem milita na área de segurança do trabalho e até para atender, obviamente, os preceitos lá do E-Social ou as informações que precisam ser colocadas no sistema. O primeiro documento a ser elaborado, obviamente, é o PPRA. Repetindo, até 31 de dezembro, vamos conviver com o PPRA. A partir de 1º de janeiro de 2022, com o GRO-PGR, que é Gestão de Riscos Ocupacionais, ou Programa de Gestão de Riscos. Há mudanças importantes, mas muita coisa do PPRA pode ser aproveitada como um inventário de riscos, por exemplo. Em seguida, e a partir desses documentos do PPRA atual e PGR futuro, se elabora o LTCAT. O LTCAT é um documento previdenciário, não é um documento trabalhista. Então, não cabe no LTCAT colocar dispositivos legais do trabalho. Então, no LTCAT não cabe insalubridade, não cabe periculosidade, não cabe ergonomia. Cabe as questões voltadas aos riscos físicos, químicos e biológicos, ponto. Nada mais que isso.
Os dispositivos legais são claros, aqueles que nós citamos. A Lei 8.213, o Decreto 3048, a Instrução Normativa 77. Se apeguem a isso, se apeguem aos dispositivos legais. Farão um LTCAT de muito boa qualidade. O LTCAT serve de subsídio para o PPP. Então, o PPP não pode noticiar nada diferente do que está no LTCAT. Do PPP e desses documentos citados, eles formam um arcabouço para que o médico do trabalho elabore o seu programa de controle médico. Tomando conhecimento, obviamente, do arcabouço de riscos ocupacionais existentes na empresa, ele poderá fazer o seu programa de controle médico para fazer a vigilância da exposição através dos efeitos sobre a saúde. Só assim ele vai poder fazer um bom programa. A partir daí, é emitido o documento que se chama Atestado de Saúde Ocupacional. Não cabe um atestado de saúde ocupacional com riscos diferentes daqueles que estão no PPP. Acho que há uma certa clareza em relação a isso e muitos detalhamentos podem ser feitos em torno disso, mas acho que não cabe nesse momento. Mas essa é o que a gente chama de lógica dos documentos. E quais seriam as principais premissas na elaboração desses documentos, Paulo? Então, a gente está chamando a atenção, desde o início, atenção aos dispositivos legais. Se apeguem à lei. O que está se buscando é cumprimento de dispositivos legais. Não existe, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. É o que o dispositivo legal determina que tem que ser feito. Então, esse cuidado precisa ser tomado e se apegar. Essa é uma premissa, e eu diria que é a primeira. A segunda premissa é o cuidado com relação à pesquisa dos agentes, especialmente químicos. Pesquisar de forma adequada, identificar os agentes ditos carcinogênicos. A gente está chamando a atenção de que existe uma vinculação muito forte do E-Social com a aposentadoria especial, com alíquotas suplementares, e os agentes carcinogênicos têm uma importância fundamental nisso. Então, há que ter um cuidado grande na elaboração daqueles documentos básicos. São aqueles documentos que vão gerar as informações. Se as informações não estiverem corretas, estiverem equivocadas, certamente vai trazer problemas. Então, há que ter cuidado, mesmo porque a tabela 24, que eu acho que nós vamos ver um pouco, do E-Social, ela é uma cópia literal do anexo 4 do Decreto 3048. Mais uma vez, dispositivo legal. E, olha, o anexo 4 não é, digamos assim, o melhor dos anexos. Poderia ser bem melhor elaborado. Tem problemas lá. Há que ter cuidado com isso. A terceira premissa, eu até já citei um pouco, é essa análise adequada dessa tabela 24, que é o anexo 4. Então tem que tomar cuidado com relação a isso, que é o registro que vai ser feito no E-Social. E por fim, o quarto é uma quantificação adequada dos agentes de risco. A quantificação tem metodologia e não é da cabeça das pessoas. Não é uma amostra, duas amostras, mas são amostras que devem ser realizadas de acordo com metodologias. Só assim se pode ter um resultado fiel de exposição das pessoas. Essas informações são cruciais para isso, senão vamos ter informações equivocadas. E sobre os riscos, Paulo, as empresas precisam informar todos? Essa é uma briga tão grande em relação a essa questão. Existem vários elementos que nos induzem a trabalhar com o chamado riscos
prioritários, não todos. A começar da própria NR9, tanto a atual como a nova NR9, em que ela fala que o registro em relação a agentes químicos e físicos ficam condicionadas ao alcance do nível de ação. Nível de ação é igual a metade do limite de tolerância. Então, isso já é determinado também por instituições internacionais, como, por exemplo, a Associação de Higiene Industrial nos Estados Unidos, em que se coloca exatamente em que os riscos precisam ser monitorados, o monitoramento biológico, a partir acima do nível de ação. O próprio manual do E-Social diz isso. Quem quiser, dá uma olhada no manual do E-Social e verifica que está lá exatamente o que eu estou dizendo. Então, ele atende o que está em dispositivos legais. Ou seja, tem que ser registrado aquilo que está acima do nível de ação. Isso é chamado agentes prioritários. Não todos os agentes. Certo, Paulo. Agora eu queria saber um pouco, né, nós queríamos, sobre a tabela 24 do E-Social, que contempla riscos ocupacionais do anexo 4, do decreto 3499, né, de 1999. Quais seriam as características dessa tabela e como lidar com ela, Paulo? Pois nós até já comentamos um pouco, né, sobre essa tabela 24 e o anexo 4. Quem der uma olhadinha lá na tabela, tiver essa curiosidade, dá uma olhada também lá no anexo 4, decreto 3048, e nos agentes químicos vão ser encontradas as famílias de agentes, não agentes puros. Vou dar um exemplo: arsênio e seus compostos, são vários. Benzeno e seus compostos. A família do benzeno a gente pode encontrar talvez uns 15 agentes químicos diferentes, que têm mecanismos de ação diferentes. Alguns, inclusive, carcinogênicos, outros não. Alguns agridem o sistema nervoso, outros não. Então, esse é o cuidado a que eu me referia. Então, de que forma que nós vamos lidar com essas questões? É esse cuidado que precisa ter. Deem uma olhada, porque o anexo 4 e a tabela 24 é uma grande família de agentes. Vocês vão ter que entrar na intimidade dessa família, gente. Senão, vamos ter problema. Por fim, Paulo, qual a principal ameaça para as empresas? Então, nós falamos já durante vários momentos sobre a questão aposentadoria especial. Então, a partir de 13 de outubro, às 8 horas da manhã, as empresas estarão informando exatamente as exposições dos trabalhadores. Os auditores fiscais da Receita Federal terão essa informação fácil, simples. Hoje não tem. Hoje é necessário que eles façam uma investigação na Previdência Social, depois ele vai na empresa, solicita documentos da empresa, analisa esses documentos, então ele vai passar a ter, digamos assim, uma facilidade de informação da própria empresa. Então, o que eu estou imaginando a empresa informou errada, que se imaginam que vai acontecer. Precisa ter um cuidado enorme em relação a essas informações. Aqui na Bahia, eu trabalho na área judicial e assessoria. Durante o ano 2020, nós participamos pelo menos em 3 ações tributárias administrativas promovidas pela Receita Federal em 3 empresas, e isso gerou uma lavratura fiscal da ordem de 32 milhões de reais. Então, me parece que seja uma ameaça razoável, não é? Em que se precisa tomar cuidado com relação a essas questões.
Nós estamos falando de recolhimento de alíquotas suplementares, nós estamos falando de, se não fizer adequadamente, nós estamos falando de sonegação fiscal, e nós estamos falando de responsabilização penal de alta administração. Isso acontece no mundo real. Como o e-social vai se comportar com relação a essa massa de informações das empresas que vão chegar nesses órgãos? Eu preferia mandar as informações corretas. Dando continuidade, agora eu entrego a palavra ao Fernando. Gostaria de saber, Fernando, de você, para as empresas que ainda não estão preparadas para a transmissão dos eventos, ainda dá tempo? Vamos lá, Graça. Bom, primeiro, depois de tudo que o professor Paulo aqui, dentre todos os títulos deles, eu creio que o de professor seja o mais ilustre, né, nos deu aqui uma palhinha. Realmente, né, a atenção total à legislação é fundamental. Porém, eu chamo a atenção também de um ponto que ele citou aqui, muito interessante. O e-social não vem para alterar a legislação. Ao contrário, ele vem para se fazer cumprir a legislação. Mas de que forma fazer cumprir a legislação? E eu escuto muito isso quando nós conversamos com os clientes da compliance, quando nós somos indagados aí pelo mercado, não é isso? Sobre as soluções. Poxa, Fernando, mas o que mudou? Não mudou nada, né? Eu quero que o professor aqui, inclusive, me ajude nisso, né? Não mudou nada. Ao contrário, né? O projeto do e-social tenta seguir a legislação, de novo, né? Como o professor falou muito bem, novas mudanças haverão ainda aí até o final do ano, e o ano que vem, com certeza, esse projeto vai se enriquecendo cada vez mais. Um outro ponto que eu pincelo aqui da palavra do professor é o seguinte: poxa, você tem uma série de informações que estão cada vez mais sendo entregues ao governo de uma forma digital, de uma forma periódica e de um layout bastante tabulado, bastante detalhado, ou seja, a auditoria dessa informação se faz extremamente fácil pelo governo agora. Eu diria até, Graça, que é uma brincadeira que a gente usa, inclusive, num outro âmbito aí, que é praticamente no fiscal, que é uma denúncia espontânea que você faz. Você, literalmente, informa ao governo o que você está fazendo certo ou errado. E aqui eu vou pegar um gancho, que eu acho muito, muito vital aqui, de novo, uma consultoria que nós assessoramos os clientes aí. Vale tanto o que você faz, quanto o que você informa. Então, se você fizer de uma forma correta, seguindo a legislação estritamente, mas por algum problema técnico você informá-lo incorretamente, fora do tempo, ou informação descasada, que foi outro ponto que o professor Paulo chamou a atenção, você está fazendo uma denúncia espontânea de um erro. Gente, isso no futuro, e esse futuro pode ser mais breve do que a gente imagina, porque o e-social começa a fechar o seu ciclo, e o SST, ele fecha esse ciclo, não é isso? Começando pelos grupos, ele tem agora total autonomia, o governo, junto com o varal, que a gente pode chamar aqui, tecnicamente, a gente chama de varal SPED, desde a nota fiscal até a entrega aqui do e-social no formato do SST, o governo tem total informação sobre as empresas em tempo real, né? Eu ousaria dizer em tempo real. Então, Graça, uma outra dica aí, que eu digo assim: primeiro, obviamente, se preparem com a legislação. Segundo, tecnicamente, né? O mundo digitalizou, o mundo se converteu, né? A digitalização do mundo, aí, a mudança digital, mudança mental, inclusive, já aconteceu. Né? Muitos falam da transformação digital. Gente, nós já estamos operando em transformação digital pelo fator Covid já faz mais de ano, não é isso? Então, essa transformação ocorreu. Ou seja, você tem hoje que ter um sistema para dar atenção a todas essas obrigações do governo. Que sistema, então, eu sugiro para vocês, né? Quais são os pontos aí de um sistema que devem se levar em consideração? Quais são os pontos chaves, até que eu destacaria, que nós, de novo, né, buscamos no mercado, nós tentamos entender o que o mercado precisa e tentamos refleti-lo, né? Primeiro, algo que possa ser totalmente atualizado em tempo real e que acompanhe essas mudanças, né, muito bem ditas aí pelo nosso professor, e que acontecem, irão acontecer, e isso será cíclico, gente, né? Para quem já vive o mundo SPED em outros departamentos, isso vem mudando só lá desde 2008.
Então, haverá muitas mudanças ainda. Então, primeiro, um sistema que seja muito hábil. Hoje, o mercado se orienta a umas soluções em que eu não posso ter um projeto a cada atualização, a cada mudança legal. Dessa forma, isso, além de ficar oneroso, é demorado, né? A aprovação de um projeto, habilitação de um projeto, ou seja, eu quero um sistema que ele seja rapidamente implementado e que ele seja sempre atualizado legalmente. A sugestão sempre são sistemas na modalidade cloud computing, ou famoso nuvem, né? Esses sistemas, eles se apresentam sempre na modalidade atualizado, ou seja, a empresa para com a dependência daquela fila, né, de TI, de atendimento de TI, e especialmente, né, puxando a atenção agora aí para o pessoal de saúde, que faz muita aderência ali com o departamento pessoal, recursos humanos da empresa, né, que muitas vezes ali é deixado um pouquinho de lado por TI, né, com todo o carinho, mas você tendo um sistema em nuvem, você deixa de ter essa dependência interna e alivia o estresse, né, de toda a empresa, além de fazer cumprir o papel. Outro ponto que eu destaco, aí o terceiro ponto, para não ser muito extensivo, é também, né, é uma coisa que eu ia falar, mas o professor, né, com todo o seu conhecimento, faz cobrir todos. A atenção à informação antes do envio. Então, de novo, eu tenho uma solução que é rápida de implantar, porque o prazo está aqui. Eu não posso ficar pensando no prazo de TI se eu tenho um prazo legal a se cumprir. Segundo, né, eu tenho que ter alguma coisa que se vá atualizando, porque pode ser que até o dia 13 ainda surja novos ajustes de última hora aí. E a terceira coisa que eu vou fechar aqui com vocês é que essa solução permita você auditar a informação antes do envio. Que ela permita uma auditoria digital, de novo, né? Ou seja, que tenha uma inteligência de auditoria, isso lhe traz já uma segurança, e que, no mínimo, inclusive, ela lhe permita uma visualização da informação antes do envio. Gente, deixa eu dar a última olhadinha. Lembrando que são os primeiros envios, né? Lógico, depois que isso se tornar repetido, né? E daqui 3 meses, 4 meses, 6 meses, nós vamos dar risada do que hoje nós estamos suando, não é isso, Paulo? Mas, com certeza, você hoje ter total aderência à legislação, que haja auditoria da informação, que você possa dar aquela última olhadinha antes do envio, não é isso? E você tenha domínio dessa transação. E principalmente, Graça e Paulo, que você consiga enxergar, caso haja um erro, né, o famoso rejeitado do governo, que você entenda rapidamente esse erro, né, e consiga corrigi-lo a tempo hábil de cumprir os prazos legais. Gente, tão importante quanto a qualidade, que eu complemento, né, se assim eu puder, com o professor Paulo, é o cumprimento dos prazos. Isso é muito importante. Não é mesmo, Paulo? Isso mesmo. Me permita fazer uma complementação, Fernando? Por favor, Paulo, por favor. É uma satisfação enorme trabalhar com vocês, e eu poderia dizer que é uma satisfação fazer auditoria de compliance com a Compliance Soluções. Desculpe o trocadilho. Imagina. Nós é que temos o prazer de tê-lo conosco aí, agregando todo esse conhecimento, que não é de hoje, não é de ontem, não é isso, Paulo? Esse conhecimento se arrasta aí ao longo do tempo, com todas as mudanças, né? Essa biblioteca aí de conhecimento, né? Que nos traz uma segurança do que nós estamos entregando aos nossos clientes. É isso aí, essa é a ideia. Ótimo. Graça, de novo, né? Prazer estar aqui com todos que estão nos vendo, nos ouvindo, né? E convido vocês ao nosso próximo aí conteúdo. Não é isso, Graça? Obrigado. Isso mesmo. Muito obrigada, Fernando. Muito obrigada, Paulo. Eu agradeço muito a participação de vocês e contribuição.